Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: você pode me ajudar? Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Você pode repetir isso comigo? Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. E diz a palavra no versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Deus, estamos debaixo dessa graça. Nós já sentimos a tua presença nesse lugar, enchendo esse ambiente. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi declarado como palavra contrária sobre a vida dos teus filhos, nós já entendemos que já caíram por terra no momento em que eles atravessaram pelas portas desse lugar. Existe uma presença, Senhor, que nos envolve aqui. É debaixo dessa presença que queremos ministrar, e sabendo que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Esteja à vontade em meio do teu povo, Senhor, em meio à tua igreja. Quebranta corações, que algemas caiam ao chão, porque cremos que há poder no teu nome. Há poder no nome de Jesus. Erga uma das suas mãos para os céus e declare isso comigo: há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Declare mais alto que você puder. Há poder, diga: há poder. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Há poder no nome de Jesus. O tema de hoje que eu quero ministrar sobre a tua vida, o tema é eu vi. Você pode repetir comigo? Eu vi. Se você notou, prestou atenção na leitura da palavra, você pode ver que Isaías, o profeta Isaías, ele relata tudo aquilo que ele contemplou numa visão. Mas antes de eu falar e declarar e detalhar o que ele viu, eu preciso dizer quando ele viu. A palavra começa a detalhar que no ano, e ele é bem específico, que no ano da morte do rei Uzias, ele declara depois: eu vi o Senhor. Entendendo quem é Uzias, rei de Israel, a gente começa a compreender o porquê que Uzias morreu. Por que Isaías é tão específico em detalhar que foi no ano da morte do rei Uzias. Uzias, um grande homem usado inclusive por Deus, mas em um momento da sua vida, ele não entendeu não o que era a presença de Deus, mas quem era o Deus da presença. Ele reúne 80 sacerdotes e decide queimar incenso ao Senhor. E por causa dessa intrepidez, ele é acometido de uma lepra. Porque entenda, não é o que você vai oferecer para Deus, e sim como você oferece. Uzias, ele é tomado por uma lepra, e por essa enfermidade ele morre. E isso fica marcado, óbvio, quando o rei morre leproso, isso marca a nação. Então, por causa de uma irreverência negativa diante do Senhor, Uzias, ele é
tomado por uma enfermidade e é morto. E aí Isaías é tomado numa visão. Diga, no ano da morte. Foi nesse ano aí, nesse mesmo período, que Uzias viu o Senhor. E eu sei o quanto muitos de nós temos buscado ver o Senhor. O quanto de nós temos buscado, e eu sei que vocês são uma igreja que busca, amém? Você faz parte de uma igreja que busca. E quando a gente busca a presença, o nosso objetivo não é outro a não ser ver o Senhor. Mas ele está dizendo que num tempo de morte ele viu o Senhor. E por isso eu quero declarar sobre a tua vida que nada e nem ninguém podem te separar do amor de Deus. Nem um tempo de morte, nem um tempo de perda, nem um tempo de luto, nem um tempo de depressão. Deus está dizendo aqui que mesmo num tempo e num ano de morte, nós somos capazes de ver o Senhor. Eu quero declarar que nessa noite os seus olhos se abrirão e contemplarão Deus na tua vida. Mas ele diz que é num tempo de morte. Mas eu preciso lembrar de outras pessoas que também viram o Senhor num tempo de dificuldade. Você vai lembrar de João, preso na ilha de Patmos, que teve a visão do Apocalipse, e ele relata que vai dizer que ele viu o Senhor, que os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzente, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mesmo preso. Eu quero lembrar de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Então eu não sei a dificuldade que você tem vivido, eu não sei o tempo que você tem passado, mas eu quero te declarar sobre a tua vida que isso não vai impedir que você veja o Senhor na tua vida. Podemos lembrar de Moisés, que estava pastoreando as ovelhas do seu sogro no deserto, esquecido. Mas foi lá que a sarça se manifestou para ele, e ele viu o Senhor. Podemos lembrar de Geazi e Eliseu, que estavam cercados. Geazi, o moço de Eliseu, fala: Eliseu, deu ruim, acabou. O exército da Síria estava cercando a casa onde ele estava. E Eliseu fala assim: Senhor, e é isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele contemple que os que são por nós é em maioria em relação aos que são contra nós. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo ao teu redor, mas não porque não esteja acontecendo. Talvez você não esteja compreendendo que Deus é contigo pelo fato de você ainda não estar vendo que Ele é contigo. Mas eu quero declarar que os seus olhos se abrirão e você contemplará que Deus é contigo. Você pode declarar sobre quem está aí do seu lado, da sua direita, da sua esquerda. Diga assim: mesmo que você ainda não esteja vendo, creia, Deus é contigo. Então era um tempo de luto, era um tempo de perda, era um tempo de medo, porque por causa de um acesso indevido à glória de Deus, o rei da nação havia sido acometido de uma lepra. Agora Isaías está diante do mesmo Senhor, dizendo: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. E aí ele começa a declarar e melhor detalhar essa visão, dizendo, versículo 2, perdão, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, diga assentado, sobre um alto e as abas, vamos lá? Era alto e sublime. E por ser alto demais, nós achamos que é inacessível. Quando ele olha e vê que o trono é alto, nós lembramos da grandeza desse Deus, lembramos também, se é alto, é inacessível. Mas ao mesmo tempo que ele diz que o trono estava colocado no lugar alto, ele diz que as abas de suas vestes enchiam o templo.
Eu não sei se você pegou o que Deus está falando aqui. O trono é alto, é inacessível, mas as abas, as vestes, enchem o templo. Significa que o trono está no alto, mas existe uma conexão entre céus e terra. Deus está dizendo, Ele está no alto, mas não estamos sem acesso. Por ser alto, não significa que é inacessível. Ele está alto, mas Ele vai dizer que as abas estão aqui, ó, enchendo o templo. E aí eu lembro de uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo por 12 anos. Já tinha gasto todos os seus haveres com médicos, com tudo que você pudesse imaginar. E ela colocou na cabeça. Ela não falou, se eu agarrar Jesus, se eu parar Jesus, se eu interromper Jesus. Não, ela fala, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E sabe o que Deus fala comigo, pastor? A mulher sofria de um fluxo, amém? A mulher sofria de um. Aí Jesus para, quando ela toca na orla das vestes, Jesus para. E aí, ele pergunta, quem me tocou? O interessante é que diz que as multidões o apertavam, não tocavam. Mas ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos, como assim? Quem me tocou? As multidões te apertam. Não porque alguém me tocou, porque de mim fluiu virtude. Sabe o que Deus fala comigo, pastor? Igreja. Sabe como é que algumas curas alcançam a tua vida? Sabe como é que o Senhor estancou o fluxo dela? Fluindo. Tem coisas na sua vida que vão ser estancadas quando você decidir fluir. Por isso creia. Nós não precisamos colocar. E olha, os homens que tentaram alcançar o trono de Deus lá em Babel foram interrompidos por Deus. Então a gente não precisa subir lá no trono para tocar no Senhor, porque a orla das suas vestes já enche esse lugar. Então creia, há uma conexão entre céus e terra nesse lugar. É alto e sublime, o trono é alto, eu sei, mas há algo do trono que vem aqui e está ao nosso alcance, e basta apenas tocar na orla das suas vestes, e seremos curados, e seremos reabilitados, e seremos reposicionados. Isso tudo porque ele viu o Senhor. Mas ele fala que depois, quando ele olha mais para o alto, ele diz que existiam serafins que voavam acima do trono. E um detalhe que ele fala dos serafins é que os serafins tinham 6 asas. Se você pegou na leitura, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam, e com 2, obviamente, eles voavam. Com 2, eu posso ser didático? Meninas da dança, por favor, me ajudem. Me ajuda aí. Quero ser didático. Acho que tem que ser as 3. Vou ficar uma atrás da outra aqui, de frente para a igreja. Você cobre os pés dela. Você tenta cobrir os olhos, se não inverte. E você, Letícia, abre os braços. Essa era a visão dos serafins. Com duas asas eles cobriam. Com duas eles. Sabe o que significa? Como é que alguém que vê a glória de Deus, ou tenta ver a glória de Deus, e é pego por lepra? Como é que esses serafins ministravam diante da glória de Deus sem ser fulminados? Primeiro, com 2 eles cobriam o... Obrigado, meninos, eu sei que está cansando aí já. Obrigado. Vamos lá, com 2 eles cobriam. Primeiro, por que eles cobriam o rosto? Porque eles não se achavam dignos de ver o que eles podiam ver.
Uma coisa muito ruim que acontece conosco ao longo do tempo é nos acostumarmos com a presença. Foi por se acostumar com a presença que muitos caíram por se acharem dignos além do que eram. Por se acostumar com a presença, você vai lembrar de um homem chamado Uzá, que achou que podia colocar a mão na arca, porque ele estava acostumado com aquilo. Eu ministrei muitos anos, fiz parte do ministério de louvor. Isso vale para qualquer área, setor, qualquer ministério. Mas eu percebi que chegou um tempo na minha vida em que eu me acostumei com a presença. Fluía do altar, mas o que fluía do altar não alcançava a minha vida. E talvez aqueles que eram ministrados por nós saíam mais cheios do que eu. Mas o que Deus quer nessa noite é restaurar no teu coração uma coisa chamada temor. Porque não esqueça, estamos aqui ministrando, estou aqui pregando. Mas não esqueça que há um alto e sublime trono aqui, ó, sobre a gente aqui, ó. Não esqueça que as abas das vestes desse mesmo Deus estão enchendo esse lugar. Não esqueça que esse Deus se faz presente aqui. Então a gente não pode se acostumar com essa presença. Por isso os serafins cobriam o rosto. Agora diga, com duas, eles cobriam os pés. E por que se cobre o pé? Quando a gente cobre o pé, se perde a referência de tamanho. Vou repetir para você. Quando se cobre o pé, Mateus, é para se perder a referência de tamanho. Isso significa que no momento da adoração não tem o grande, não tem o pequeno. Que façamos como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Deus está dizendo que se você ministra, se flui sobre a sua vida a glória de Deus, ninguém precisa saber do teu tamanho. E com duas eles voavam, claro. Se é asa, tem asa para voar. Mas a pergunta que fica é: como eles voavam com duas asas cobrindo o seu rosto? A resposta está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que eles clamavam uns. O que eles clamavam? Mas como eles voavam com os olhos cobertos sem se chocar? Sabe, pastor, quando a gente clama um ao outro, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, não há choque, não há guerra, não há contenda, não há problema, não há disputa, não há divisão. Deus está dizendo para você que quando a gente declara um para o outro, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, nós voamos sem se chocar. Uma coisa interessante, eu estou falando muito de música, mas não estou pegando o pé de vocês não, de verdade. Mas ó, isso não acontece aqui não, só por onde eu passei. E lá na igreja aqui eu sou pastor, só acontece lá. Músico tem uma dificuldade muito grande de exercer uma adoração fora do lugar de adoração. Ou seja, muitas vezes a gente acha que precisa estar com o instrumento pendurado no pescoço. Vamos expandir isso. O pregador precisa estar com o microfone e a Bíblia na mão. O músico precisa estar com o instrumento pendurado para exercer a sua adoração. E muitas vezes a gente não consegue se alegrar e ser ministrado pela adoração de outro. E Deus está dizendo, Ele está te liberando dessa amarra aí nessa noite. Sabe o que é isso? Deus está falando que a adoração flui além da tua escala. Deus está falando que você que flui
estando a gente no altar ou não estando no altar. Então Ele está convidando a você que quer fazer parte disso. Então clame um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, diga, toda a terra está cheia. Você pode aplaudir ao Senhor, está cheia da sua glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Versículo 3 vai dizer: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o 4 vai dizer: as bases, me ajuda enquanto eu bebo uma água. Versículo 4: as bases do limiar. Como assim? Existe um templo, uma construção. Na visão de Isaías, existe um templo, colunas, alicerce, edificação. Um limite, diga, um limite. E nós sabemos respeitar limites. Eu, inclusive, na segunda-feira falei sobre isso aqui, rapidinho no culto. Mas ele está dizendo algo que a gente não pode deixar passar despercebido: que as bases do limiar se moveram, diga, se moveram à voz do que clamava. Deus está dizendo que os limites são alterados quando nós resolvemos adorar. Tem um limite, mas se começarmos a adorar, Deus está falando: eu expando o limite, eu aumento o limite, eu aumento o sarrafo. Deus quer aumentar níveis aqui nessa noite. Deus está falando: você quer ir além? Então adore. Deus está falando: você quer ir além? Então adore. Como na visão de Ezequiel, e mediu 1000. E as águas estavam no tornozelo, mediu mais 1000. As águas nos artérios, mais 1000. As águas estavam nos lombos, até que chegou uma hora que não era mais possível controlar a direção, porque as águas é que guiavam a vida de Ezequiel. E Deus está falando para você: você quer um nível mais profundo de adoração? Você quer contemplar a glória de Deus na tua vida? É isso que você quer? Deus está dizendo: dá um passo, comece a adorar. Mas pastor, é o ano da morte do rei Uzias. Deus está falando: continue adorando. Deus está aumentando o nível, Deus está expandindo limites. Ele está falando que Deus quer aumentar a tua capacidade em adoração. E pega isso, que quando a igreja se coloca, como diz a palavra de Deus, como um homem só em adoração, porque aqui era uma adoração unânime, uníssona. Quando a igreja se preocupa em adorar na mesma direção, aleluia, as bases do limiar do templo são movidas. Isso eu posso ministrar coletivamente sobre a igreja, mas eu posso ministrar individualmente sobre você. Deus está dizendo para alguns que é ano de expansão. Você está dizendo? Você está entendendo? Deus está dizendo para alguns que é ano de crescimento, é ano de expansão. Mas você fala: mas pastor, já tem um alicerce, eu já tenho uma estabilidade. Olha o que o Senhor está falando: eu já tenho uma estabilidade, eu já criei uma tranquilidade ao redor disso. Mas o Senhor está dizendo: as bases do limiar do templo se moverão quando adorarmos. Aleluia. Enquanto as bases eram movidas, vai dizer que a casa se encheu de fumaça. Peraí. Então significa que o que vai fazer diferença sobre essa igreja, e o que tem feito, na verdade, o que vai fazer diferença na sua vida, porque como é que a gente vai adorar sem as pessoas verem quem nós somos? Porque às vezes a gente se acha escondido demais. Às vezes a gente acha que precisa de uma relevância, alguém posicionar a gente para que a gente seja visto. Mas se você está perto de alguém, você vai dizer: não se preocupe em ser visto. Você está pegando para a tua vida? Não se preocupe em ser visto.
Porque esses serafins adoravam enquanto a casa era cheia de fumaça. O que vai fazer diferença na tua vida não é o que vão ver, e sim o que vão ouvir. E que dos seus lábios flua o perfeito louvor, um louvor que agrade ao Senhor, palavras que adorem ao nome do Senhor. Então, para Deus mudar nossos limites, nós não precisaremos ser vistos, pastor. Só precisaremos ser ouvidos. O que vai fazer diferença na tua vida é a palavra que você prega. É o louvor que você canta. É o que você diz. Versículo 5, estamos acabando, já estamos caminhando para o final. Versículo 5. Então disse eu, depois de tudo isso, Isaías, imagina. Então disse eu, o que ele disse? Isaías, quando viu a glória de Deus, ele se viu. Se você perguntar, o que ele viu? Quando ele viu a glória de Deus, ele se viu. Por isso que quando a gente é impactado com a glória de Deus, a gente não pode voltar para casa do mesmo jeito. Ela nos constrange, de verdade, porque é como um espelho que reflete a nossa face. Porque quando nós vemos a santidade de Deus, nós vemos o quanto nós não somos. Porque é um efeito comparativo, nós nos medimos. E vemos o quão miseráveis nós somos, o quão pequenos nós somos. Para que ele declarasse o que ele não era, ele precisou ver o que Deus era. Ele vai dizer, ai de mim, meu Deus, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios. E ele vai falar, eu vi o Senhor. Mas deixa eu te dizer que essa visão, ela não é numa direção só. Ou seja, ela não é uma via de mão única. Você viu a Deus, mas Deus te viu. Pastor, mas que relevância isso tem? Tem toda a relevância. Olha o que a palavra vai dizer. Jesus vai ensinar. Quando vocês forem orar, quem ora aqui em casa? Acho que eu peguei você desprevenido, né? Quem ora aqui em casa? Muitas vezes as pessoas nos procuram para falar assim, pastor, eu tento dobrar o meu joelho e orar, mas não sai nada. Eu tento falar com Deus e eu não consigo. A gente tem vivido um tempo tão difícil que eu não consigo expressar para Deus aquilo que eu quero expressar. Mas deixa eu te dizer o que Jesus ensinou. Ele fala assim, ele fala, quando vocês forem orar, feche a porta por trás de ti e fala com teu Deus, com teu Pai que te vê em secreto. Ele não fala te ouve, que te vê em secreto. Ele fala, e o Pai que te vê te recompensará. Sabe o que ele está dizendo? Você vai entrar no teu quarto, vai fechar a porta do teu quarto e vai dobrar os seus joelhos sem palavra nenhuma. Porque ele está falando, o Pai que te recompensa é o Pai que te vê. Então existem orações que são feitas sem palavras. Quantos de nós não falamos assim, ai pastor, eu sei que Deus está aqui, mas eu não tenho ânimo para orar, eu estou tão desanimado, e Deus está falando para você que você não precisa de ânimo para orar, porque ânimo é o resultado da tua oração e não a causa da tua oração. Deus está falando para você, ore sem ânimo, ore sem palavras, ore sem vontade, porque Deus se manifesta na tua vida. Só ore. Mas pastor, se eu não falar Senhor, meu Deus e meu Pai, deixa eu te falar aqui que o salmista diz, tu me sondas e me conheces, tu sabe quando eu me assento e me levanto, tu esquadrinha o meu andar, o meu caminhar, tu conhece todos os meus pensamentos, ainda a palavra, diga a palavra, ainda a palavra que não me veio à boca, tu já conheces. Deus já sabe, Deus já sabe. A gente não surpreende a Deus com a nossa adoração, não. Porque esse momento de adoração não é para mostrar para Deus quem Ele é. Às vezes a gente quer mostrar para Deus quem Ele é.
Isso é para mostrar para você quem Deus é e quem nós somos. Por isso ele fala, ai de mim, meu Deus. Ele fala, Deus, eu tenho um problema. Qual o problema? Eu sou um homem de lábios impuros. Mas eu tenho outro problema. Eu vivo em meio, eu acho que é a história de muita gente aqui. Eu vivo em meio a um povo de impuros. Isso é para você, quem tem orado assim, dizendo, Senhor, só tem eu. Só eu quero. Só eu busco. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios. E só eu estou querendo. Só eu estou buscando. Deus te vê. Deus te vê assim mesmo. Deus não perde o seu olhar por causa da coletividade. A coletividade não afasta o olhar de Deus de quem nós somos na individualidade, pastor. Deus está dizendo assim, ó. Tem um monte de gente. Eu sei que é um povo de lábios impuros também. Mas eu estou te vendo aqui, ó. Só você que busca. Deus está vendo você. E ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou aonde? A boca. Peraí, você acha que é coincidência de algo ser tirado do altar? E Deus está fazendo isso hoje aqui. Você acha que é coincidência de algo ser tirado do altar e tocado exatamente no lugar onde Isaías apresentou? Sabe por que foi tocado? Imagina uma brasa ser tirada do altar e tocado nos lábios de Isaías. Por que foram nos lábios? Porque foi exatamente o que ele falou, que era uma barreira para ele. Na vida de Isaías eram os lábios. Qual é a barreira da sua vida? O que é que você tem falado assim? Eu quero me achegar, ai de mim, mas eu tenho esse problema. É o cigarro? É o álcool? São as drogas? É a promiscuidade, a pornografia? Deus está falando para você, apresenta. Apresenta para o Senhor hoje. Qual é o teu problema? Deus não está trazendo você para te expor. É para você se ver, é diferente. É para que você fale assim, ai de mim, Senhor, porque eu tenho esse problema. E Deus está dizendo que a cura vai sair do altar, quebrar na tua vida. E assim como foi falado para Isaías, os seus pecados foram perdoados. A tua iniquidade foi tirada. Qual é a tua barreira? Quantos aqui se encontram com alguma barreira? Sabe? É uma resistência que você não sabe explicar. É você, cadê você? Que tem falado assim, Senhor, eu tenho tentado, mas isso me segura. Deus está falando que a resposta para essa iniquidade está saindo do altar nessa noite para tocar na tua vida, para libertar você, para jogar essas cadeias no chão, para dizer assim, sou eu, diz o Senhor, que estou curando você, libertando você. Ah, meu Deus, você está entendendo o que está sendo ministrado? Deus está falando para ti, é do altar que sai a cura para a sua vida. Em nome de Jesus, que uma brasa viva do altar comece a tocar em cada pessoa aqui presente nessa noite. O Deus que sonda todas as coisas está vendo. Onde é que está a iniquidade? É nos lábios, eu estou tocando. Onde é que está a iniquidade? É no coração, eu estou tocando. Onde é que está a iniquidade? É na mente, eu estou tocando. Em nome de Jesus, Deus te dá uma palavra nessa noite. Ser liberto, em nome de Jesus. Ser curado, em nome de Jesus. Aleluia. Mas para que Deus me cura? Deus não te cura para fazer como os leprosos fizeram, que foram curados e foram incapazes de voltar para agradecer. A gente precisa, para terminar a mensagem, mostrar a diferença do Isaías antes e depois da brasa. O Isaías antes da brasa está com medo, dizendo, ai de mim. Esse temor eu sei que a gente não pode perder, mas existe uma barreira.
O Isaías antes da braça falando: ai de mim, eu não sou digno. Eu sei, nós continuamos não dignos. Mas no final o versículo 8 vai dizer: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, é o Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está falando que quando Ele tocar em você, Ele vai mudar o ai de mim por o envia-me a mim. Você está entendendo? Você está entendendo? Que a unção que te cura é a unção que te projeta. Você está entendendo que é a unção que te cura é a unção que te envia. Então, em nome de Jesus, Deus tem ministérios muito específicos na vida de pessoas aqui. Você não pode ignorar isso não, meu irmão. E eu nem quero, nem é meu papel aqui querer emocionar você. Eu nem sei fazer isso. Mas Deus está dizendo que a unção que te cura é a unção que te envia. Em nome de Jesus, que se levantem no meio desses bancos, que se levante no meio dessa igreja pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. Deus está falando: eu estou habilitando a minha igreja, porque é do altar que sai a cura. Deus está falando: ser liberto, para que você seja enviado. Seja enviado pelo Senhor. Deus tem algo específico na tua vida, você está entendendo? Mas pastor, só tem eu. Ai meu Deus, é um povo que vive ao meu redor, que muitas vezes me dificulta. Quem é que te habilita nessa noite? Levanta tuas mãos. Quem é que te habilita nessa noite? É o Senhor Jesus que te habilita. É Deus que te habilita. É Ele que nos justifica, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda. Deixa eu falar algo aqui com você. Deixa eu falar algo. Com todo o respeito que eu tenho a você e a essa igreja. Não entenda a minha fala agora como um ar de vaidade, porque não é. Entenda o que eu vou dizer a partir de agora no abrir de aspas. Eu não estou preocupado com quantos anos você tem de ministério. Escuta o que eu estou te dizendo. Você tem 10 anos, 20 anos caminhando com o Senhor, não importa. Porque não diz que Isaías tinha acabado de entender quem Deus era. Deus está falando que está renovando. Sabe o que é isso? É a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra ao decorrer dos anos, ao decorrer dos dias. Com o tempo a gente fica desgastado, não é isso? Mas o Senhor está fazendo o contrário hoje. Quanto mais o tempo passar, mais ligado você vai estar no Senhor. Mas Deus está dizendo algo para ti. Deus tem algo contigo e o altar hoje. Deus tem algo com você e o altar. O altar não é lugar de acusação, é lugar de cura. Pelo contrário. Eu quero declarar que em nome de Jesus, você que vier aqui à frente vai ser como um anjo. Fez na vida de Isaías, tirando Atenaz e tocando na sua enfermidade, naquilo que te paralisa. Deus está habilitando a sua vida nessa noite. Você vai sair daqui curado. Nós estávamos orando por uma pessoa na sexta-feira. Deixa eu te dizer isso. Estávamos orando por uma pessoa na sexta-feira muito usada por Deus. Mas sabe quando Satanás pega para afligir a vida do homem de Deus? E a gente viu o homem sendo curado na nossa frente, uma série de enfermidades que ele foi acometido. E Deus foi curando a vida daquele homem, sendo homem de Deus. Ele não deixou de ser homem de Deus. Mas são processos, são momentos que muitas vezes a gente se sente afastado, se sente frio. A presença está sendo manifesta, mas a gente está desconexo, lembra? Parece que é inacessível, mas Deus está falando para você que não é. Pastor, tem 20 anos que eu estou afastado. Eu era presbítero, eu era pastor, Não importa. Deus te chama para o altar nessa noite. E está falando para você que é do altar que vai sair cura para a tua vida. Eu quero pedir que você se coloque de pé em nome de Jesus. E lembrem da instrução do serafim. A gente não está aqui para medir a vida de ninguém. Antes de você olhar quem estiver no altar, deixa eu te dizer, cubra os seus pés para a gente perder a referência de tamanho. Pode ser que a pessoa que esteja no altar seja você ontem. A diferença é só o tempo em que você estava no altar. A igreja, por favor, de olhos fechados.
E você que entendeu que precisa vir ao altar nessa noite para se reconciliar com o Senhor, para se religar no Senhor, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente. O altar está à sua disposição. Você não precisa ter vergonha, que a gente vai orar pela tua vida. Vergonha é sair daqui da mesma forma, entendendo que Isaías tinha um problema, mas ousou não sair com o problema. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui, ó. Vão ter pessoas para orar por você. Em nome de Jesus, os nossos irmãos vão ministrar. E que essa presença te envolva e te traga aqui na frente. Mas eu já declaro que não há nada que te impeça. Pode vir em nome de Jesus.